Tá vendo esse casal charmoso aí? Seu Carlos e Dona Edir. Uma história com seu próprio roteiro. Descendentes de italianos, mas foi em Volta Redonda, cidade do interior do Rio de Janeiro, que eles acabaram se encontrando. Ele, operário da Companhia Siderúrgica Nacional. Ela, na administração do lar, com precisão cirúrgica. Mais tarde, empreenderam uma loja de material de construção, construindo uma estrutura para investir na educação dos seus filhos. Trouxeram ao mundo eu e meus irmãos Henrique e Luciana, uma família unida de infância interiorana. Eu sou a filha do meio, independente, curiosa, cheia de ideias. Sempre fui. Com 15 anos, pedi e ganhei de presente uma moto. Naquele momento, foi uma porta para a liberdade. E a cidade do interior começou a ficar pequena para mim. Eu queria conhecer o mundo. E lá fui eu para o Rio de Janeiro fazer faculdade de publicidade. E quando tudo parecia estar certo, descobri a sétima arte. E foi quando minha vida começou a fazer sentido. Me conta uma história. Esse presente que a Elisa me deu, foi fazer Alice no filme A Menina do Lado, não tem preço. Foi quem cuidou de mim, quem me dirigiu. E esse livro aqui é a história da vida dessa mulher. E você acha que podia dar certo? Elisa, minha mãe artística, essa pessoa que me fez nascer para aquilo que a minha vida estava predestinada. No início, ela ainda estava com o Alberto Salvar fazendo lá, tinha acabado de fazer o Menina do Lado. Aí ela era produtora, executiva já, mas resolveu dar uma guinada para a direção. Aí resolveu dirigir o Manobra Radical e eu fui um coprodutor dela naquela época. Foi muito boa a experiência para mim. E eu tenho a Elisa assim no coração aqui, né? Eu acompanhei a carreira dela, a evolução dela aí até hoje. E lá fomos nós. Foi quase um ano fazendo o filme. Passamos por vários percalços por conta do dinheiro que foi preso pelo Collor. Mas no final deu tudo certo. Abertura, tal, Elisa Tolomelli lança seu livro da Argumento do Leblon. Isso era o Cláudio que fazia, né? Ela foi uma locomotiva ali, puxando aqueles vagões pelo Nordeste afora, pelo Central do Brasil afora. Que Elisa cuidou demais de mim no Central. Eu viajava para fazer o filme sem a minha família, né? Sem minha mãe, no caso. A minha mãe autorizava eu viajar com a produção. E, no caso, a Elisa era a pessoa fundamental que cuidava de mim, tomava conta. Então, a gente teve uma proximidade muito grande no filme. Quando a gente tinha folga, viajava para uma casa que ela tinha um secretário. E, enfim, a gente passava o fim de semana, passava a folga. E era sempre muito bonito, assim. É bacana de lembrar esse momento da minha vida. E eu sou muito grato, assim, por ter conhecido a Elisa. Trabalhar com a Elisa é maravilhoso. Ainda mais no dia que eu fui assinar o contrato, eu rolei uma escadaria e ela teve que me levar para o hospital. E ficou cuidando de mim. Por incrível que pareça, teve essa cena. E eu falei, libera o contrato, não preciso mais trabalhar com vocês. Não, a gente vai esperar você ficar boa para a gente fazer esse filme. E a Elisa é uma referência na produção, no cinema nacional, uma excelente produtora, uma inspiração pra gente. Enfim, é bom ver uma produtora se afirmar como Elisa, produtora que chegou aqui com fome de bola, muito pragmática, muito resoluta, cheia de vontade, e agora com um livro aí espalhando as experiências dela pelo mundo afora, de volta redonda para o planeta Terra. Tu acha mesmo que a gente tem futuro? E ela tem uma visão artística do que ela faz, não é só uma pessoa do planejamento. Tire 5 cartas. E lá foi ela para o Maranhão fazer comigo o Tire 5 Cartas. Conhecer a Elisa foi uma coisa extraordinária na minha vida. Marcou muito uma mudança de rumo na minha vida. E a Elisa, como é muito prática
ela viu que não daria para a gente fazer fácil uma série e disse, pô, vamos fazer um filme, vamos fazer um longa-metragem. E trouxe algumas das coisas mais importantes que o nosso filme tem, que é um elenco extraordinário, com a Lívia Cabral, Stepan Viceciano. Tire 5 cartas agora no Maranhão, e que ela produziu, um filme muito legal, foi uma experiência muito boa, muito boa. No livro tá igual quando a gente vai filmar, ela é uma delicadeza, é um espetáculo trabalhar com ela, uma pessoa muito querida, sensível como o cinema. Você merece. Eu conheci nas filmagens de Cidade de Deus. A Elisa começou com um prefácio no meu livro. Nós conhecemos na época do Berenice. Bom, eu conheci a Elisa há muitos anos atrás, antes dela fazer o primeiro filme, que foi A Menina do Lado. Contemplar o resultado do estudo, da pesquisa, do trabalho, do esforço. Que é a história dessa mulher que faz parte da história do cinema brasileiro. Obrigado, Elisa. Assinou o seu nome na história do cinema nacional. Eu estou muito feliz por mim, pela Elisa e por todas as mulheres que estão fazendo cinema e audiovisual no Brasil. Ela é mil. E lá fui eu. E lá fui eu. E lá fui eu. A ideia do livro nasceu da pergunta que eu mais ouço quando eu estou lançando um filme, quando eu dou uma entrevista, quando eu participo de uma masterclass, que é a seguinte: como você se tornou uma produtora de cinema? Eu percebi que havia uma curiosidade genuína sobre a minha trajetória e eu resolvi responder essa pergunta através da literatura. É uma mulher, uma produtora que desde 86 ainda, nesse Brasil maluco da gente que uma hora destrói o cinema, destrói isso, ela ainda continua fazendo o que ela mais ama e o que ela mais sabe, não só como produtora, como roteirista também. Conheci a Elisa Tolomelli nos anos 80 ainda, quando ela tinha lançado Menina do Lado. Eu trabalhava na Playboy. Quando foi em 2018, eu comecei a estudar roteiro, a virei um cara que mergulhei na questão de roteiro, e a Elisa abraçou a minha presença na sua produtora, que estou aqui prestigiando porque ela merece. Uma das grandes produtoras do cinema brasileiro, de todos os tempos. Que ótimo que você escreveu esse livro. Importante registrar suas histórias, que são muitas, todo esse teu talento, e deixar aí como um legado. Pensa fazer cinema, é quase uma guerra. E pensa você manter um bom humor no meio dessa guerra, que ao mesmo tempo é o dia a dia, é a vida. Não tem como não aprender disso e não tem como não se tornar uma pessoa melhor com cada passo, com cada sorriso, com cada pensamento positivo que ela emana. E agora, mais uma arte. E lá fui eu. E lá fui eu é mais do que uma autobiografia. É uma forma de dividir minha história com quem também sonha em trilhar um caminho próprio, dentro ou fora do cinema, não importa. Eu senti que era hora de olhar para trás, de rever os bastidores da minha caminhada e compartilhar aprendizados que podem inspirar outras pessoas a seguirem em frente, a realizarem seus sonhos, mesmo diante dos desafios. Se tem um ensinamento que eu posso dar para quem está iniciando sua carreira, seja ela qual for, acredite em você, acredite que você pode. Por mais dúvidas e inseguranças que a gente tenha, precisamos acreditar que somos capazes. Corre atrás, estude, procure saber, tenha interesse pela vida, tenha interesse pelas pessoas, tenha interesse pelo conhecimento. Minha trajetória se deu no cinema, mas enfrentar desafios, vencer obstáculos, faz parte da vida. Faz parte do nosso desenvolvimento em qualquer carreira. Acredite que você pode e se joga. E o futuro? E lá vou eu.